Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Articulação. Eu sou Rafa. E eu sou a Ariane. E hoje a gente chega ao nosso último episódio dessa série. E vamos falar de um tema que muita gente tem dúvida: alimentação, inflamação e dor. Porque o peso não influencia só quanto você carrega, mas também no que acontece dentro do seu corpo. A gordura corporal libera substâncias inflamatórias que podem piorar a dor nas articulações. E para explicar tudo isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, uma nutricionista. Tiffany Teles, formada pela Universidade Federal de Sergipe, atua nas áreas da saúde da mulher, emagrecimento, hipertrofia e saúde intestinal. Seja muito bem-vinda. Se apresente um pouquinho pra gente. Oi meninas, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de vocês, tá? Para mim é uma honra participar. E eu me chamo Tiffany, eu sou formada pela UFES, do campus de Lagarto, tá? Tem 1 ano e alguns meses que eu sou formada. Hoje em dia, como vocês já falaram, eu atuo na área de saúde da mulher, também na área de emagrecimento, de saúde intestinal, na área clínica, de maneira geral, assim. E o que a gente mais vê hoje realmente está relacionado à parte do emagrecimento e o que a obesidade também atua trazendo malefícios de maneira geral, né? Enfim, é isso. Obrigada. Para começar, por que o tecido da gordura é considerado um órgão inflamatório? Então, o tecido da gordura, ele é conhecido como tecido adiposo. O tecido adiposo, basicamente, é um órgão endócrino. Então, ele tem ali uma produção, liberação também de algumas citocinas pró-inflamatórias e também de algumas substâncias conhecidas como adipocinas, que elas são importantes na regulação metabólica de forma geral. Então, assim, a gente tem algumas adipocinas importantes, como a leptina, que vai estar relacionado à regulação lá no hipotálamo. Então, são substâncias necessárias realmente de maneira geral. E aí, as citocinas pró-inflamatórias que acabam servindo ali, atuando ali, sendo produzidas ali no nosso tecido endócrino, né, no nosso tecido adiposo, são, por exemplo, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 6, tá? Que elas atuam ali normalmente num processo de inflamação aguda. Você tem ali, digamos, uma gripe, e aí o nosso sistema imunológico, ele atua ali de uma forma normal, de uma forma tranquila. Quando a gente relaciona a osteoartrite, que é uma doença degenerativa crônica, com, por exemplo, a obesidade, que também é uma doença crônica, ou até outras doenças que também são crônicas, isso aí é ocasionado a partir de uma inflamação crônica, que ela é a partir de mais de 6 meses e até anos, né? Porque a gente sabe que às vezes a obesidade ela pode começar até na infância. E a osteoartrite também, dependendo da idade, ela também pode estar ali conjunto, digamos assim, com a obesidade em si. Então, assim, eu separei algumas coisinhas para falar relacionado à osteoartrite e à obesidade, que a obesidade ela vai ser um grande fator de risco para a osteoartrite. A gente pensa que apenas porque é o excesso de peso que vai ali ocasionar, digamos, um desgaste na articulação. Sim, isso também acontece, mas também existe outro fator que também vai dificultar. O que é que acontece? A obesidade ela vai aumentar a carga articular, né? E também vai aumentar a produção de algumas adipocinas, tá? Que são, digamos assim, citocinas inflamatórias. Tá? Essas citocinas, elas podem levar a doenças inflamatórias e também doenças autoimunes. Além disso, essas adipocinas, elas podem atuar como uma coisa chamada SASPs, que é uma sigla para proteínas associadas à senescência. A gente sabe que senescência é envelhecimento. Então, quando a gente fala assim, que essas adipocinas elas estão envolvidas nessa senescência, está relacionada aos condrócitos. Digamos que os condrócitos, que são células maduras, exclusivas do tecido cartilaginoso, que está lá na formação da cartilagem, elas são responsáveis por produzir e manter a matriz extracelular, que garante a flexibilidade, resistência e absorção dos impactos nas articulações. Então, se ali eu tenho a obesidade e um aumento dessas adipocinas, meio que, além da minha
articulação das minhas cartilagens, elas vão ficando um pouco mais desgastadas devido ao quadro da obesidade em si. Também essas adipocinas, elas vão acabar ocasionando uma morte, digamos assim, um envelhecimento e morte mais precoce dos meus condrócitos, que são essas células que vão estar ali relacionadas à produção e à produção exclusiva do tecido cartilaginoso. Então, assim, não é apenas por conta do peso em si, que o peso ele vai acabar, o excesso de peso vai acabar meio que destruindo um pouco o tecido cartilaginoso, mas também a ação excessiva dessas adipocinas, digamos assim. É muito importante isso que você falou sobre a questão da obesidade toda por trás, saber um pouco mais, né? Existem alguns alimentos que ajudam a desinflamar o corpo. A gente ouve falar muito da dieta mediterrânea, do ômega 3. Tem algum tipo de comida que realmente ajuda a melhorar essa dor ou é só um mito? Então, a gente vai ter assim, não existe em si um alimento que faça, digamos que um milagre. Digamos assim, esse alimento, eu vou consumir esse alimento e ele vai ser milagroso para osteoartrite ou para qualquer outro tipo de doença crônica. Isso não existe. Mas o que é que a gente tem? A gente tem, como você me falou, as dietas do Mediterrâneo, digamos assim, que são ricas em peixes com relação a ômega 3, a oleaginosas, que são as castanhas dos diversos tipos, que são fontes de gordura boa. Então, assim, existem alguns alimentos, né, que têm características que trazem benefícios, tanto proteção, no caso, cardioprotetora, quanto proteção com relação aos ossos, com relação a diversas coisas do nosso organismo de maneira geral. Né? Então, assim, não existe, se eu disser assim, você poderia indicar para o paciente acabar comendo alimento X, que esse alimento X vai evitar que ocasione que existe uma progressão da osteoartrite mais rápido ou de qualquer outra doença crônica. Não. Mas assim, se você levar em conta que existem alimentos como, por exemplo, um azeite de oliva, desde que não seja aquecido, né, que aí já muda toda a composição, desde que a gente consuma também esse ômega 3 por meio dos peixes, outros alimentos assim relacionados a uma saúde de maneira geral, isso sim traz benefícios, né? Alimentos de maneira geral, alimentos integrais, peixes também fazem essa atuação, oleaginosas, tá? Tudo que for o mais natural possível. Tá, então mesmo a relação que você falou da comida que não tem essa proibição, essas comidas que você falou agora já podem impactar no dia a dia da pessoa, né? Essa alimentação pode ajudar a controlar a dor e também no dia a dia da pessoa. Isso, com certeza. Você imagine que o indivíduo ele tem ali um padrão alimentar atualmente de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, e tudo isso acaba sendo inflamatório, principalmente para quem já tem doenças crônicas, tá? Então, assim, quando você muda esse padrão alimentar de alimentos ultraprocessados, de alimentos ricos em gordura, de ricos em açúcar, você já melhora muito a dor sistêmica que esse paciente sente. Tá? Não apenas a alimentação vai tratar isso, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, juntamente com a fisioterapia, juntamente com as medicações, dependendo do nível da osteoartrite que o paciente já tenha, né? Então, assim, a alimentação, por que ela é importante e interessante? Porque você imagine que eu faço todo o tratamento e esqueço da parte da nutrição. Então, ali eu mantenho uma inflamação sistêmica no meu organismo. Então, mesmo que eu faça ali meu tratamento fisioterapêutico, mesmo que eu faça meu tratamento medicamentoso, mas se eu continuar me alimentando da forma que eu não deveria me alimentar, muitas vezes não é por querer, é por, às vezes, uma falta de conhecimento que a gente realmente tem, né? Que ninguém tem muitas vezes não tem essa noção de que a nutrição também entra nessa área. Então, eu continuo às vezes sentindo uma dor ali que poderia também ser melhorada de acordo com a redução da inflamação que viria a partir da alimentação que eu iria começar a desempenhar. Agora vamos entrar num tema polêmico, que é o colágeno.
Porque muita gente começa a sentir dor e já pensa, vou tomar colágeno que resolve, é quase automático. Parece que virou a primeira opção para tudo que é relacionado à articulação. Mas na prática, isso realmente funciona para osteoartrite ou é mais um marketing? Existem algumas vertentes na nutrição, né, que dizem que sim e algumas que não. Mas a resposta geral é depende. Por quê? Porque a gente ainda tem alguns estudos, tá, que vêm sendo inconclusivos. Então, existem pessoas, por mais que nós sejamos indivíduos metabolicamente iguais, nós também somos metabolicamente diferentes. Então, a individualidade é o que ela deve prevalecer, tá? Porque assim, por exemplo, existem diversos tipos de colágeno, tá? Não é qualquer um que vá trazer algum resultado ou que seja estudado. Então, o que a gente tem de referência hoje em dia? A gente tem sobre o colágeno hidrolisado e sobre o colágeno tipo 2 não desnaturado. Mas o efeito, ainda assim, continua sendo pequeno. Tá? Não é nada assim muito... isso aqui realmente vai restaurar ali aquela cartilagem, vai trazer realmente um benefício comprovado. Então, a resposta depende, então precisa analisar cada caso de maneira isolada. Então não é tão simples quanto tomar colágeno e resolver, né? Isso. Se tiver algum benefício, provavelmente é como parte do conjunto da alimentação, do exercício, do estilo de vida. Isso mesmo. E agora sobre outros suplementos, como a cúrcuma, a glucosamina, o que a ciência diz hoje? Porque esses dois aparecem muito, né? Muita gente já ouviu falar e até também já usou. Às vezes por indicação de amigos, internet, nem sempre com orientação profissional. Mas no fim das contas, vale a pena investir nisso ou depende de cada caso? Como você já havia falado. Então, o que a gente tem hoje cientificamente comprovado? A cúrcuma, que é a curcumina, ela tem uma ação potente como anti-inflamatório, tá? E tem alguns estudos que eles mostram realmente comprovado uma redução da dor, semelhante a anti-inflamatórios leves. Então, assim, é um fitoterápico que ali vai estar auxiliando realmente com comprovação científica, tá? E também quando é associado à piperina, que é outro fitoterápico que ajuda ainda mais na absorção da cúrcuma, e aí você consegue absorver de uma forma melhor, digamos assim, o organismo ele consegue absorver, e aí você consegue utilizar ali aquela ação anti-inflamatória da cúrcuma da forma que deveria, tá? No caso da glucosamina, geralmente é glucosamina e condroitina juntos, né? Existem alguns estudos também, mas assim, a gente sabe que existe diversos tipos de fitoterápicos, diversos tipos de coisas diferentes e que os estudos são feitos geralmente em animais, né? Então, geralmente é diferente do apresentado com seres humanos e como eu disse para vocês, nós somos indivíduos semelhantes, mas diferentes. Então, talvez em um grupo controle dá certo, mas talvez em outro grupo não dá. Então, assim, entre o risco e o benefício, às vezes é melhor evitar, tá? Não que seja algo ruim, mas precisa realmente de mais estudos com relação à glucosamina e condroitina para poder trazer assim que realmente isso aqui tem uma comprovação científica coerente, então a gente consegue utilizar isso aqui da forma que tem que ser, tá? Existe algum perfil de pessoa que você acha que pode se beneficiar mais ou alguma situação específica, eles têm um efeito realmente perceptível ou é alguma coisa mais discreta? Então, geralmente eles costumam agir, digamos assim, de uma forma melhor, né? Para quem tem osteoartrite leve ou moderada e até os primeiros sintomas iniciais. Tá? Porque assim, dependendo do nível já da osteoartrite, né, não só ali aquele fitoterápico ele vai servir. Então, digamos que eu estou com o diagnóstico agora, eu recebi inicialmente, vou fazer o teste ali para ver se realmente esse fitoterápico ele me auxilia nas minhas dores, então tá me servindo bem. Então, ok, continue em uso. Mas às vezes, dependendo do nível, não faça muita diferença.
Tá, então não é algo assim que seja funcional igual para todo mundo, como você falou, tem que ser algo mais individualizado. Isso. Mas também não substitui outras coisas importantes, como a alimentação equilibrada, o exercício, né? Exatamente. E o suplemento pode sim, como você falou, ajudar, mas não faz aquele milagre, né? Exatamente, porque você imagine, digamos que a gente precisa de um combo, né? Que é uma mudança no estilo de vida associada a todos os tratamentos. Aí digamos que a mudança do estilo de vida não ocorre, né? Então eu ali continuo me alimentando, como eu já falei, com alimentos ultraprocessados, eu continuo ali de forma sedentária, sem modificar nada desses hábitos. Então assim, um remédio ele vai ali aliviar a dor, mas às vezes não vai tratar a longo prazo, tá? Você imagina, eu tô com dor de cabeça aqui, eu vou e tomo um comprimido, alivia a dor naquele momento, mas o que é que tá ocasionando a minha dor de cabeça? Não adianta eu tomar um remédio todos os dias e não tratar a causa principal. Então, o tratamento, ele é necessário de forma individualizada, né? Multidisciplinar também, e também a gente depende muito do indivíduo, do paciente também, para aderir e para também modificar, com a ajuda da equipe, modificar esse estilo de vida para a gente realmente conseguir melhorar o quadro dele, melhorar a questão da dor, melhorar a questão principalmente da inflamação sistêmica, que é o que faz tudo isso acontecer. Isso a gente vê isso muito também na fisioterapia, que às vezes os pacientes com alguma disfunção, eles tomam o remédio, passam a dor, mas não faz o protocolo de exercício. E aí a dor retorna mais uma vez, é como você falou. Exatamente, é isso. Então, agora falando sobre a questão do peso, muita gente sabe que precisa perder peso, né? Mas sofre só de pensar nisso. Principalmente porque isso é associado mais à dieta restritiva, né? Então, passar fome, cortar tudo. Então, como fazer isso de forma mais leve, sem esse radicalismo? Então, a gente tem um grande aliado, que é o Guia da População Brasileira, o Guia Alimentar, tá disponível aí para todo mundo, com uma linguagem bem fácil, bem simples realmente, que é justamente para todas as pessoas. A gente tem para criança, para adulto, e o que é que esse guia ele traz? Traz basicamente como você melhorar a sua qualidade alimentar. Consequentemente, melhorando a qualidade alimentar, a gente melhora o peso também. O que é que eu preciso para reduzir gordura de forma ok, sem tanto sofrimento, sem dieta restritiva, sem não vou acabar passando fome, né? Que não é isso que a gente quer. Existe uma diferença entre oxidação de gordura e você passar fome. Existe uma grande diferença, tá? Então, o que é que acontece? O que é que a gente precisa mudar de maneira geral dentro da alimentação? Lá no guia, a gente tem diversos grupos alimentares, o que a gente deve seguir e o que a gente deve evitar. O que é que a gente precisa seguir? Digamos que 90% da nossa alimentação. Alimentos in natura e minimamente processados. Tá? Os alimentos in natura vão ser basicamente frutas, verduras, tudo que está ali constituído da mesma forma que foi colhido no pé, digamos assim. Os alimentos minimamente processados também eu gosto de exemplificar como um semáforo, verde, verde, amarelo e vermelho. Fica bem simples. Aí, o in natura é o verde. O minimamente processado também continua sendo verde. Por quê? Digamos que é um feijão. A gente não compra o feijão naquela bagem, a gente compra ele empacotado. Ele continua sendo feijão. Tá? Não muda. Então, assim, é tudo que a gente já tem em casa, né? Que é uma fruta, uma verdura, um arroz, um feijão, uma carne magra, é tudo isso. E aí a gente entra na parte da bandeira amarela, que já são os alimentos processados, que geralmente eles passam por um processo. Digamos, eu tenho uma penca de banana em casa e aí essa banana está ficando muito madura. Ao invés de eu deixar ela estragar, eu vou lá e faço um doce. Ele vira uma bandeira amarela por causa do excesso. Se eu for consumir isso todos os dias, isso vai me gerar um malefício. Pode gerar uma doença crônica, diabetes, né? Como a gente conhece. E aí a gente tem a bandeira vermelha, que basicamente é os ultraprocessados, que estão todos ali. Eu me alimento bem, mas não sei muito bem o que é um alimento ultraprocessado.
A gente tem embutidos, que pode ser calabresa, salsicha, presunto, mortadela. A gente tem miojo, tudo isso que vem com um monte de ingrediente de nome estranho, tudo isso é ultraprocessado. Então, como é que eu tenho que reduzir o meu peso sem passar fome? É só evitar os ultraprocessados e manter ali um pratinho o mais verde, mais colorido possível. De manhã posso lá, vou comer um cuscuz, come seu cuscuz com ovo, toma seu café com leite como uma frutinha. No almoço, arroz, feijão, carne e verdura, tranquilamente. Lanches, priorizar frutas, oleaginosas, castanhas, né, amendoim, sem ser em excesso. Jantar, tudo que a gente tem aqui no Nordeste de forma ampla, digamos assim, né, raízes, o nosso cuscuz, um pãozinho. Então, assim, é juntar uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína e frutas, tá? O que a gente precisa muito, principalmente na osteoartrite, são alimentos que tenham, que sejam ricos em minerais, em vitaminas, que é daí onde a gente tem as frutas. Então, a gente junta um emagrecimento de uma forma saudável com um alimento ali que vai trazer um benefício para o indivíduo, tá? É basicamente isso. Pronto. E pensando nas articulações, isso impacta, né? O peso impacta diretamente os joelhos, o quadril, porque entra a questão mecânica, né? Menos peso, menos carga nessas articulações que estão recebendo. Então, pequenas perdas de peso, elas já podem trazer esse alívio da dor da pessoa. Então, com tudo isso que você falou, se a pessoa quiser começar hoje, qual seria o primeiro passo mais simples? Tipo, melhorar a refeição do dia, beber mais água, incluir o alimento mais natural, coisa assim. Porque a gente sabe que feito é melhor do que perfeito, né? Principalmente quando se trata da saúde. Sim. É basicamente organizar um prato de uma forma que você vai ver a metade dele de vegetais. Eu consigo imaginar, se você fechar o olho, você consegue imaginar ali. Você vê um prato redondinho, a metade daquele prato a gente vai ter saladas e verduras, tá? De todos os tipos, entende? Desde que a pessoa não tenha nenhuma restrição com relação à alergia a alguma coisa, você pode consumir de tudo que você quiser. E aí, 25% do prato. Uma quantidade pequena do prato, a gente divide entre feijão e arroz e o restante de proteína, tá? Por quê? Porque isso fica visualmente mais atrativo. E quando a gente pensa em perder peso, justamente relacionado a melhorar um quadro de saúde, a gente precisa desses alimentos, que são mais saudáveis possíveis, e a gente também precisa de saciedade. Então, é pensando na saciedade que a gente enche ali o prato de verduras e saladas, né? Para que a pessoa não sinta fome tão rápido e mesmo assim ainda consiga melhorar a qualidade alimentar, tá? Com o que tem em casa. A gente sabe que a gente não tem, não existe perfeição, não existe, eu faço tudo perfeito, isso não existe, mas a gente sabe que a primeira coisa é começar, né? Então, se eu preciso modificar um hábito, então o meu primeiro passo é começar, tomar minha decisão de começar. Então, assim, eu vou ali, sempre que eu puder, adiciono uma fruta junto com a minha refeição, pego uma fruta e adiciono como sobremesa, tá? Não é que eu nunca mais vou comer um docinho ou alguma coisa que eu gosto, mas assim, é pensar no benefício que aquele alimento vai me trazer, principalmente durante o tratamento. E no alívio da dor que isso vai me trazer. E redução da inflamação também, que é o principal. Então, esse aí, para vocês, né, que estão ouvindo, seria um prato ideal para quem tem a osteoartrite. E depois de tudo que a gente conversou hoje, dá para perceber que a alimentação ela não é sobre a perfeição, é sobre as escolhas possíveis do dia a dia, né? Que aos poucos vão fazendo a diferença no corpo e na sua saúde e na sua sensação de dor, né? Então, Tiffany, muito obrigada por participar com a gente. Foi bastante enriquecedor para nós e todo mundo que está ouvindo. E para você que acompanhou até aqui, esperamos que essa série tenha te ajudado a enxergar a dor de outra forma. Não esqueçam de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E até a próxima!